Olá pessoal, meu nome é Rafael Andrade, eu sou monitor de cartografia 1 pela Universidade Federal de Goiás. Estou fazendo geografia bacharelado todo o quinto período, tá? Estou fazendo essa apresentação aqui, tá pessoal, para aqueles que tiverem interesse no assunto e quiserem estar acompanhando essa aula com a gente. Mas eu estou fazendo, na verdade, uma reposição, né, para os alunos aí de geografia licenciatura aqui da UFG. Eu dei uma aulinha com eles hoje, para os que puderam comparecer, né, mas infelizmente alguns não puderam. E eu combinei com eles, né, de eu estar fazendo aqui esses exercícios e disponibilizando o vídeo para eles. Porém, acabou acontecendo, de eu fazer a gravação e acabou que esse vídeo saiu sem áudio. Então, tem até as resoluções e tudo, mas acabou que não saiu a minha explicação. Então, acaba que perdeu um pouquinho aí da qualidade, né, da gravação. Apesar de dar para ver os resultados, não dá para ter a explicação de como foi feito, né? Então, eu decidi aqui fazer meio que uma reposição desse material, tá? Destinando não somente aos alunos, mas a todos que tiverem interesse em estarem estudando e resolvendo os exercícios aqui com a gente. Vou estar demonstrando para vocês como resolver alguns exercícios, principalmente de escala, ampliação e redução de escala, erro gráfico, a diferença entre escalas e métodos para resolução de exercícios cartográficos, tá? E, como referência, a gente vai utilizar essa atividade aqui, ó, que são algumas atividades que a professora Patrícia forneceu para a gente, né, tá resolvendo, e aí eu vou utilizar elas como referência, e lógico, aqui na aula eu optei por fazer todas as atividades, mas aqui eu vou pegar as mais gerais para ter mais ou menos dois exemplos de cada um, dessa forma a gente está podendo tá conversando um pouco e entender como que a gente soluciona essas questões, ok? Então, vamos lá. A primeira aqui, né, foi a atividade número 5, tá? Que seria a primeira lista. Eu vou colocar aqui no meu celular a fotografia, para não ter que ficar voltando nessa tela aqui toda hora, tá? E a gente poder resolver essas atividades. Pronto. Então, vamos fazer a leitura aqui juntos. A extensão de uma estrada em um mapa foi medida em 24 centímetros. Sendo a escala do mapa 1 para 50 mil, qual a extensão real dessa estrada? Eu tenho uma colinha aqui, eu vou deixar ela também preparada e nós já vamos resolver essa questão. Vamos lá. Vou fazer aqui, tá, pessoal? Eu peço perdão pela qualidade, é porque tem que escrever com o mouse. Acaba que fica meio ruinzinho, mas eu vou fazer um esforço para que vocês compreendam tudo, tá? Eu vou aqui narrando, isso o vídeo ajuda, né? E aí dessa forma vocês vão conseguir compreender, tá? Então vamos lá. Primeiramente, sempre que a gente for resolver um exercício de cartografia, vamos sempre, assim como qualquer exercício, né, de matemática, é importante que a gente capture os dados que a questão fornece, tá? Então a gente tem uma escala de 1 para 50 mil, e ele fala aqui de uma medida, né? Isso aqui é a escala, isso é um E, tá? Acredite se quiser. E a distância da estrada é 24 centímetros, foi medido 24 centímetros do mapa, tá? E ele quer saber qual a extensão real. Essa é a extensão no mapa, ele quer saber a extensão real. Então, todo exercício de cartografia consiste basicamente no quê? Uma relação de proporção, onde a gente utiliza uma escala como fator de redução, ampliação, né, ou projeção dessa área que a gente estabeleceu como por representar. E aí a gente vai fazer o quê? A gente pode, tá, para quem tem mais dificuldade ou para quem está iniciando, você pode colocar medidas no mapa, MM, MR, medidas na realidade. Por quê? Eu falo para vocês colocar isso aqui, porque a escala está literalmente assim. Uma unidade na realidade, ou no mapa, equivale a 50 mil unidades na realidade, tá? Quando a gente fala da escala, a gente está falando de unidade, tá? A não ser que ela tenha lá, né, esteja no mapa metros. Aí você tá achando, você vai achar, o valor que você colocar aqui, você vai achar em metros. Quando não tem, você está falando de unidades, ou seja, não tem unidade medida aqui na escala em si, tá? Quem que vai mandar na unidade? É o valor que você multiplicar. Como aqui é centímetros, né? Então, 24 centímetros são equivalentes a x, é o valor que eu quero descobrir. Então, isso aqui é importante para a gente ter uma noção de representação, tá? Se você for fazer uma prova, se você for fazer uma atividade como essa que tem que ser entregue, você tem que demonstrar os seus cálculos. Você não pode simplesmente fazer de uma vez aqui e dizer que chegou a esse valor. Por mais que a resposta esteja certa, você vai ser cobrado, né, pela lógica que você utilizou para chegar a determinado resultado. Então a gente, né, multiplica cruzado, aqui, 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 tá? Então x
vezes 1 é x. 24 vezes 50, a gente pode fazer na calculadora, tá? E aí eu vou introduzir com vocês 24 vezes 50, dá 1.200. 1.200. E aí eu vou introduzir com vocês um outro assunto bem importante, tá? Depois disso aqui. 50 vezes 24 dá 1.200. Só que aqui, ó, galera, a gente tem esses zerinhos aqui. E a gente tem esse centímetro aqui. E aí eu vou até abrir uma parte aqui para conversar com vocês. Tem um negócio chamado notação científica. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Ou melhor, a gente vive isso todo dia, mas a gente nem sempre entende ou já ouviu alguma explicação sobre isso. Eu ouvi por quê? Porque eu fiz o ensino médio no IF e lá a gente utilizava muito isso para mexer com eletricidade, tá? E qual que é a função da notação científica? Ó, tem várias unidades de medida, tá? Unidades de medida são o quê? São alguma unidade que você utiliza para demonstrar a proporção de uma determinada de determinado fenômeno da natureza ou algo relacionado, tá? Por exemplo, distância, né? É uma unidade de medida. Ou melhor, é algo que tem uma unidade de medida para representar a distância, que no caso é um metro. Para eletricidade, tem volt. Para corrente elétrica, ampere. Para peso, grama. Não é quilograma, é grama, tá? A gente tem muito costume de falar, me dá tantos quilos de alguma coisa. Tá errado, né? Porque quilo é o que eu vou falar com vocês agora. Quilo, na verdade, é uma notação científica, tá? Então, a unidade de medida de peso é grama, não é quilograma. É grama, tá? E aqui eu vou dar esse exemplo para vocês. Então, a gente ouve demais falar, né? Do quilômetro. Deixa eu só apagar aqui. Do quilômetro. Né? Do metro sozinho. Do centímetro e do milímetro. Então, galera, o que acontece? Quilômetro, metro e centímetro, tá tudo em metro isso aqui. Por quê? Porque esse M aqui que tá aparecendo em todos, chama-se metro, é a unidade de medida de distância. Agora, esse K, esse C, esse M são notações científicas. As notações científicas servem para abreviar um número, tá? Por exemplo, o K. O K é a mesma coisa que 1000, tá? Mesma coisa que 1000. Em notação científica, a gente trata ele como 10 a terceira. Por que, Rafael, que a gente representa ele como um 10 a terceira? Porque o objetivo da notação científica é abreviar. Então, o objetivo é não ficar escrevendo esse número infinitas vezes, né? Então, tem muitos zeros, tanto para a gente não confundir a quantidade de zeros, tanto para a gente economizar tempo, tá? Então, é menos chance de errar e é mais otimizado. O metro não tem nenhuma base que o acompanhe. O centímetro é 10 a menos 2. E o milímetro é 10 a menos 3. Certo? Então, toda vez que vocês virem esses valores aqui, ó, a gente pode representar eles dessa forma, tá? Tem mais que isso, tá? Se vocês forem ver uma aula de notação científica completa, eu posso até vir a fazer aqui posteriormente, mas assim, vocês não vão utilizar, né? Eu coloquei esses valores específicos porque são esses que provavelmente vão aparecer, tá? Nas aulas de cartografia, na prova, vocês vão ser cobrados por isso aqui. Ou melhor, corrigindo. Para os alunos especificamente que eu estou falando, eles não vão ser cobrados por isso aqui, tá? A professora Patrícia, ela não cobra isso, mas isso aqui é um auxílio para vocês, não é nem questão de demonstrar conhecimento, nem nada, é uma facilidade que vocês vão receber e eu vou demonstrar ao longo dos exercícios como que isso aqui pode ajudar vocês na resolução de exercícios, tá? Começando por agora. Então, esses 3 zeros eu vou transformar numa base 3, porque eu não multipliquei 50.000 por 24, eu multipliquei 50 por 24. E aí, joguei uma base 3 aqui. Uma base, uma notação, uma potência de 10 elevado a terceira, que seria o quilo, né? E o centímetro, como eu falei para vocês, é 10 a menos 2. Tranquilo? Então, 1.200. Eu vou pegar, cortar esse 10 a terceira, 10 a menos 2. O que eu estou fazendo aqui com esse cortar? Eu estou pegando 3 menos 2, tá? Peguei lá, a base vai ser conservada. Os expoentes tô aqui subtraindo, né? Porque eu tenho um 3 positivo e menos 2. Então vai dar 10 elevado a 1, que 10 elevado a 1 é a mesma coisa que 10. Né? É 10. Então é um zerinho que eu acrescento aqui. Então eu tenho
12.000. Tá vendo? Tava 1.200, foi para 12.000. Então, assim, talvez você não tenha achado mais fácil, mas, assim, é interessante porque fica mais, assim, de maneira, quando você pega as manhas, fica mais simplificado de você fazer, tá? Aí, vamos lá. 12.000. 12.000 o quê? Né? Eu achei a resposta. A partir do momento que eu desfiz esse 10 a menos 2 aqui, eu voltei ele para metro. Então, eu achei a resposta em metros, tá? Eu desfiz o centímetro aqui. Tá vendo? Eu cortei ele aqui. Então, eu tô achando a resposta em metros. 12.000 metros. Só que, na questão, eu estou sendo questionado de uma extensão de uma estrada. Eu não falo que estrada tem 12.000 metros, né? Eu falo em quilômetros, né? Então, e aí que vem um insight legal aí para vocês, ó. 12.000 metros? Ah, Rafael, como que transforma metro para quilômetro? Se vocês aprenderem isso aqui, vocês não vão precisar ficar lembrando daquelas formulazinhas de transformação, tá? Apesar de que se você acha mais fácil, se você já aprendeu, você tem isso gravado, à vontade. Não estou dizendo que é errado fazer isso, tá? Estou dizendo que eu acho mais fácil você entender que esses 3 zeros, como eu mencionei lá em cima, é 10 a terceira. E 10 a terceira é K. Então eu tenho 12 quilômetros. Certo? Então a resposta para essa questão aqui é essa. A distância, a extensão real dessa estrada, que foi medida no mapa como 24 centímetros, ela vai ser 12 quilômetros na realidade. Certo? Então na realidade, ela tem 12 quilômetros. Fechou? Certo. Essa é a questão 1 da lista X. Tá? Vou fazer também para os alunos aí, eu disponibilizei também, tá? Uma lista com todas essas informações. E aí cabe a vocês aí, se por algum acaso não receberam, cobrem do David, que eu responsabilizei ele para fazer isso. Mas se me pedir lá no grupo também, eu consigo disponibilizar, tá? Vamos para o próximo exercício, tá? Esse eu vou fazer só um, tá? E vou fazer com valores hipotéticos, tá? Porque o que esse exercício aqui pede de vocês? Calcule as escalas numéricas com base nas escalas gráficas. Essa aqui é a escala gráfica, porque ela é representada por um desenho, né? Essa barrinha aqui ela seria uma representação gráfica. E aí, por isso, ela se chama escala gráfica. E a escala numérica é essa escala aqui que a gente estava utilizando. Essa daqui, né? Que é a padrão que a gente sempre encontra aí nos exercícios. Perdão, me perdi. Então, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa calcular, pegar uma régua, tá? Literalmente pegar uma régua e medir ela daqui, ó. Deixa eu fazer um desenho para vocês enxergarem melhor isso. Vou dar um zoom aqui, só para vocês verem. Então, eu preciso pegar daqui até aqui. Eu preciso saber quantos centímetros tem isso aqui, tá? E aí, eu sabendo quantos centímetros tem isso aqui, eu posso fazer uma proporção, certo? Eu sei que aqui na barra, isso aqui está em quilômetro, tá? Deu uma tampadinha aqui, mas está em quilômetro. Então, posso desfazer aqui. Está em quilômetro. Então, eu sei que esse espacinho aqui, ó, em centímetros vai equivaler a 5 quilômetros, certo? Então, vamos colocar isso na tela aqui, que vai ficar mais fácil de enxergar. Exercício 2, letra A, listas. Ai, criado. Vamos lá. Aí, que nem eu falei pra vocês, né? Eu vou supor um valor, porque não vai dar certo eu colocar uma régua aqui e colocar. Então, é melhor colocar um valor que já vai ajudar a fazer o cálculo. Porque fica mais fácil, vocês entendem, é mais pra pegar o raciocínio mesmo, tá? Então, vamos lá. Só colocar aqui. Vamos lá. Então, vamos colocar aqui na realidade. Na realidade, eu tenho 5 km, tá? Tô pegando o último. Não é a letra A, tá? A letra B. Apesar de que o valor não vai servir, mas tudo bem. 5 km. Tudo bem? Considerando de 0 a 5, eu tenho 5 km. Vamos supor que isso, quando eu medir com a régua, né? A minha distância no mapa, ou na escala, enfim, né? Deu. Vamos colocar que deu 1 centímetro. Tudo bem? 1 centímetro. Então, eu sei, em proporção, que... Desculpa, não era para ter feito esses pontinhos. Eu sei que 1 centímetro é igual a 5 quilômetros. 5 quilômetros. Se eu quiser deixar tudo em metro, o que eu faço? Eu transformo 1 em 1 vezes 10 a menos 2. Tá? Se a gente desconsidera isso aqui. 10 a menos 2, por quê? Porque o centímetro, 10 a menos 2. Tá? Agora é metro.
E 5 quilômetros em metros, 5.000 metros. Ou 5 vezes 10 a terceira metros, tá? Beleza? Tá tudo em metro agora. Aí eu quero saber quanto que equivale aqui é no mapa, aqui é na realidade. Então eu quero saber quanto um centímetro. Ah, é verdade, aqui que já vai estar um centímetro. Espera aí, buguei agora. Sim. É porque aqui eu já dei a escala, né? Se fosse um centímetro, a gente já achou a escala aqui no caso, né? A gente só precisaria passar tudo para metro, né? Porque a escala tem que ficar tudo na mesma unidade, tá? Mas eu vou mudar o valor só para a gente poder ter um exemplo real, né? Porque geralmente nunca vai cair isso aqui. Sempre vai ser um exemplo diferente. Então, vamos colocar aqui 2 é equivalente a 5 km, tá? 5 centímetros. Desculpa aí, tá, pessoal? Então vamos colocar lá, 2 centímetros equivalente a 5 km. Então, aí a gente vai fazer faz a mesma coisa, né? 2 vezes 10 a menos 2 para deixar tudo em metro. Esquece isso aqui. 5 vezes 10 a terceira. Já vou colocar como notação. E aí a gente vai calcular. Eu quero saber não mais para 2, mas para 1, quanto que isso equivale. Beleza? Então, 2 vezes 10 a menos 2x é igual a 5 vezes 10 a terceira. Tudo bem? Então, x é igual a 5 vezes 10 a terceira dividido por 2 vezes 10 a menos 2. Deixa eu tomar uma aguinha que a garganta tá seca. E aí, a gente tem que 5 dividido por 2 vai dar 2,5, né? Provavelmente isso. 2,5 a gente pode fazer esse cálculo aqui, né? 2,5. E esse valor aqui, ó, menos 2, ele vai subir positivo, tá? A gente não corta um com o outro, a gente só corta quando tá multiplicando, tá? Se estiver dividindo, a gente não corta, tudo bem? Só se eles fossem iguais, tá? Se fosse 10 a terceira com... Ou mesmo que fosse, se fosse positivo, se fosse 10 ao quadrado, aí a gente poderia cortar, tá? Porque aí ele ia fazer o mesmo processo, ele ia subir, né? Aqui ele vai subir positivo, porque ele tá negativo, mas se fosse positivo, ele ia subir negativo, tá? Então a gente sobe ele positivo, e aí já não vai subtrair, ele vai somar. Então vai ser 10, 3 mais 2, que dá 5, tá? Já vou fazer aqui para vocês verem, 5. E aí o resultado que a gente obtém é a nossa escala numérica, que é essa daqui, vai ser igual a 2,5 com 5. São 5 zeros. Então você adiciona 5 zeros aqui. Tá? Ou melhor, você vai andar uma casa com a vírgula para cá, vai dar 25. Aí você acrescenta mais 4 zeros. 4 zeros. 250 mil. Então é 1 para 250 mil. Para esse valor fictício que eu dei aqui, tá? Não é o resultado dessa daqui. Porque você tem que ter a folha mesmo, tá? Eu só estou explicando o raciocínio. Como que você faria para descobrir. Então, é só aplicar esse raciocínio aqui nessa letra D aqui, bem como em qualquer outra, que vocês vão obter o valor que vocês desejam, tá? Aí vamos para de baixo aqui, tá? Eu vou fazer uma de cada possibilidade, tá? Vou tentar fazer o mais rápido possível, mas vamos lá, priorizando o aprendizado. Vamos lá. Número 3, então. Vamos ler primeiro. A escala aqui, ó, é 1 para 10 mil. E tem uma estrada de 10 centímetros. Reduzimos esse mapa em 5 vezes, qual será a nova escala? E qual será a medida da mesma estrada nesse mapa de escala reduzida? Aqui, galera, é um raciocínio um pouco diferente desse raciocínio aqui, tá? Porque ele está falando de ampliar e reduzir a escala. Então, vamos lá. Quando a gente... né, vamos anotar os dados. 1 para 10 mil. Tá? Que é a escala que ele passa pra gente. Ele falou de uma distância, de uma escala de 10 centímetros. Tudo bem? E aí ele fala da gente reduzir é a mesma coisa que dividir, tá? Vou fazer a anotação aqui para vocês. Ampliar
é igual multiplicar, reduzir, a mesma coisa que dividir, tá? Então a gente está dividindo esse valor aqui. A gente vai dividir essa escala aqui, tá? E aí ele faz uma outra questão, né? Que é qual será a nova escala, que a gente vai obter dividindo, e qual será a medida da mesma, da mesma estrada, essa de 10 centímetros aqui, mas nessa nova escala. Vou explicar no decorrer do processo, porque se eu for falando aqui vai enrolar e vocês não vão entender, tá? Então, primeiro, vamos reduzir essa escala aqui. 1 para 10 mil, tá? Eu escrevi assim, ou desse jeito aqui, é a mesma coisa. E aí eu vou dividir, eu quero reduzir ela em 5 vezes, tá? Então, vou dividir por 5. Aí você me fala, Rafael, como é que eu vou fazer isso? Princípio lá das frações, né? Você considera aqui, ó, para ficar visualmente mais agradável. Considere isso aqui 5 sobre 1. Aí você faz a conta. 1 sobre 10 mil é igual a 1. O princípio é o seguinte, né? Você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Tá? Só isso. Então, você tinha 5 sobre 1 aqui, agora você vai ter 1 sobre 5. E aí você multiplica um pelo outro, tá? Numerador com numerador, denominador com denominador. E aí vai dar 1 sobre 50 mil. Aqui não mexe com notação nem nada, tá? Você só acha a escala. Então, a nova escala, para você achar uma nova escala, é só, a partir de uma ampliação ou redução, você faz o cálculo, o valor que der já é o valor da escala. Então, a escala nova seria 1 para 50 mil. Beleza? Então, primeira pergunta respondida. Aí, qual seria o valor da estrada agora para essa escala? E aí, eu vou explicar uma questão legal para vocês. Quando a gente vai fazer essa lógica de entender qual que é a dimensão no mapa, para um mapa que foi ampliado ou reduzido, vocês têm que entender que se a gente está tratando da mesma área, ela vai manter as suas dimensões reais. Ela não vai perder as suas dimensões reais. Ela só vai ser alterada a depender da escala que você utilizou. Tá? Então, como assim, Rafael? Quer dizer que se eu calcular para essa área aqui, eu tenho que calcular ela primeiro, por quê? Porque aqui eu já tenho uma dimensão existente. Né? Eu sei que tem uma escala de 1 para 10 mil e que 10 centímetros é o tamanho da estrada. Eu vou utilizar essa escala aqui para achar a medida na realidade, e aí com a medida da realidade eu jogo nessa outra aqui e descubro quanto que essa estrada vai medir nesse mapa aqui, tá? Então vamos lá. 1 para 10 mil equivale a quanto na realidade, né? Utilizando aqui os 10 centímetros. Então, vamos ter que... Aí aqui a gente pode usar a anotação de novo, para ficar mais fácil, tá? Ou melhor, pode fazer direto também, que aí é só acrescentar um zero aqui, e aí depois a gente joga as notações. A gente adiciona um zero, vai ficar 100 mil, tá? 10 mil com mais um zero aqui, fica 100 mil, tá? Vou tirar para vocês não confundir depois. Mas vamos lá, 100 mil. Viraram, antes eram 4 zeros. Opa, desculpa, virou 1 milhão, né? Aí é foda. 100 mil, tá? Vezes 10 a menos 2 aqui do centímetro, tá? Aí aqui eu já estou fazendo um processo de conversão para metros, tá? Desfiz o centímetro e já está em metro, certo? Só sobrou metro aqui. Não tem mais sentido. 10 a menos 2 é a mesma coisa que eu cortar 2 zeros, tá? Se você não quiser fazer outra notação aqui, é só tirar 2 zeros. Então ficou 1000. Sobrou 1000. 1000 metros. Como eu mencionei com a turma e agora eu menciono para vocês, 1000 metros, né? A gente utiliza, por exemplo, como a gente está falando de uma estrada, a gente não vai falar em metros, né? Por ser grande, né? 1000 metros. Não vou falar metros. Vou falar o quê? Quilômetros. Como que eu transformo isso aqui para quilômetros? Só colocar o K. 1 quilômetro. 1000 metros, 1 quilômetro. Isso aqui, apesar de que a gente sabe que é mais fácil, é mais comum da gente usar, né? Mas é interessante saber, né? Os 3 zeros são 1000, K, 10 a terceira, abreviando em notação, e a letra K. 1 quilômetro. Agora, com esse valor da realidade, eu consigo fazer, com a nova escala, descobrir quanto que mede essa estrada nessa nova escala. Beleza? Então, 1 para 50 mil. A gente quer descobrir qual que é a medida no mapa e colocou 1 quilômetro aqui. Vou botar só um K. Então a gente vai ter 50K, não vou ficar colocando isso, não.
igual a x, né? Igual a 1k. Então a gente tem que 1k dividido para 50k, certo? K, pode cortar com k, que nem eu falei aquela hora lá, né? Na outra não foi desse jeito porque não era igual, né? Não era positivo com positivo. Aqui já é positivo com positivo, então aqui eu posso cortar um com o outro. Estou dividindo. E 1 dividido para 50, vou fazer na calculadora aqui pra gente. 1 dividido para 50, 0,02. E essa aqui é a magia da notação científica. 0,02 é a mesma coisa que você dizer que é 2 vezes 10 a menos 2. É a mesma coisa que dizer 2 centímetros, tá? Essa aqui, pessoal, é uma demonstração mais abrangente de como vocês podem demonstrar o raciocínio de vocês, tá? Se a professora não cobrar, não precisa. Eu só estou mostrando do jeito mais difícil, do jeito mais destrinchado possível, para vocês terem sempre em mente como que é o raciocínio, tá? Como que funciona esse raciocínio. E a partir disso vocês conseguem, então, tá desenvolvendo em qualquer tipo de exercício essa lógica. Beleza? Então, aqui a gente achou o resultado, 2 centímetros. E aí, ainda nesse assunto, né? Se a gente tinha 10 centímetros inicialmente, se a gente reduziu em 5, dividiu por 5, então, obviamente, né? 10 dividido por 5 seria 2. Então, a gente poderia também ter matado a questão dessa forma. Só que a maioria dos professores cobram a aplicação do método como um todo, tá? Então, por isso que eu recomendo fazer essas demonstrações, até para garantir, né, que vocês não vão ser interpretados como colantes, né, ou nada do tipo. Vamos lá, próximo exercício. A gente já fez um desse aqui, certo? Agora aqui é o verso é esse aqui, tá? Fazendo o verso dessa folha aí, tá? Uma estrada com 15 km de extensão está representada por um traço de 5 cm de comprimento. Qual é a escala numérica desse mapa? Tá? Então aqui está te pedindo a escala, em vez de te dar a escala, está pedindo. Tá? Esse eu vou fazer bem rapidinho, porque a gente já conversou bastante aqui sobre outros temas, e lógico que é importante, mas é mais simples esse aqui. Vamos lá, 15 centímetros, 15 quilômetros e 5 centímetros, né? Com 15 quilômetros, 5 centímetros. É o que vocês precisam para fazer uma escala, né? Medida na realidade, medida no mapa, tá? Então, a proporção que vocês já têm é essa. 5. Já vamos colocar tudo em notação. Para 15, 10 a terceira. Agora tá tudo em metro, tá? Para vocês fazerem a escala, tem que estar tudo na mesma medida. Então, aqui agora tá tudo em metro, tá? Não tá na mesma escala, na verdade, né? A unidade de medida é a mesma. E a gente quer achar saber quanto tá na realidade. Aí, quando a gente achar esse valor, a gente achou a escala. Então, 5 vezes 10 a menos 2x igual a 15 vezes 10 a menos 10 a terceira. Nosso cálculo será feito por 15 vezes 10 a terceira dividido por 5 vezes 10 a menos 2. Tá? Então, 15 dividido por 5 é igual a 3, né? 3, a gente pode colocar aqui, ó. 3. Deixa eu só conferir esses valores mesmo, parece que eu não vi nada parecido com isso. Tá certo. 3 vezes 10 elevado a 5, tá? O 2 passou positivo, somou com essa base 3 aqui. Então a gente vai, como aqui não tem que andar com a vírgula nem nada, a nossa escala é literalmente 3, e aí a gente acrescenta 5 zeros, que vai dar 300 mil, certo? 1 para 300 mil, essa é a nossa escala, tá? Colocando tudo na mesma unidade de medida, bonitinho. Esse é o resultado que a gente obtém. Fechou? Próximo. Aqui, redução de escala, né? Reduzir uma escala em 4 vezes. Nós fizemos um parecido, mas eu vou fazer esse aqui também, só porque é um de só ampliar. Ampliar pedras. É só de reduzir, né? Não tem que calcular nenhuma outra coisa posteriormente a isso. Então, se você receber uma questão desse tipo, você só tem que fazer o quê? Desculpa, gente, é porque eu me perco aqui com essas folhas.
Só para não ficar indo e voltando lá, vou abrir aqui também no celular. Então, a nossa escala que a gente recebeu é 1 para 5.000. Como eu mencionei anteriormente, para reduzir é só você dividir, que no caso aqui é por 4. Para você ficar visualmente mais bonito para você, você faz com 4 sobre 1. Princípio das frações, você conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, que dá 1 sobre 20.000. Aqui não precisa ficar mexendo com notação, nem ficar mudando a escala, é isso, tá? A sua escala é 1 para 20.000, tá? Isso aqui é bem simples, só isso. Agora vamos para número 6. Um cartógrafo desejando mapear uma determinada área na escala de 1 para 250.000 chegou à conclusão que a melhor solução seria utilizar cartas na escala 1 para 100.000 já existente. Ele tem que reduzir ou ampliar essa carta e em quantas vezes. Essa também é bem simples, tá, galera? Essa aqui ela tá querendo ver de vocês se vocês têm uma noçãozinha básica sobre isso aqui. Escala grande ou pequena e redução e ampliação. Lá nos exercícios, né, a gente tem vários tipos de escala. Aqui, ó, tem 1 para 5.000, 1 para 300.000, 1 para 20.000. E aí, qual que é a escala que é grande e qual que é menor? Aqui, ó, 1 para 200.000. Olhando pelo número assim de cara, você fala, né? Ah, é uma escala grande. Não. Ele tem um denominador grande, mas não é uma escala grande, é uma escala pequena. E 1 para 2.000, você falaria que é maior ou menor que 1 para 2 milhões? Ele é maior, por quê? Por uma coisa muito simples, pessoal. Vamos abaixar aqui para a gente ver. O que é maior? 1 dividido para 1 ou 1 dividido para 2? Apesar do 2 ser maior, 1 dividido para 1 é 1. 1 dividido para 2 é 0,5. Então, quem que é maior? Né? 1 maior que 0,5. Então, a lógica aqui é a mesma, tá? A lógica é que quanto menor for o denominador, tá vendo? Quanto menor ele for, maior a escala. E maior a escala significa que tem uma área menor sendo representada, tá? Mas vai ter muitos detalhes. Por quê? Porque eu estou ampliando, né, o meu recorte espacial. Certo? Então, é só isso que vocês precisam entender. Para que vocês precisam entender isso? Porque se eu tenho uma escala de 1 para 250.000 e eu preciso passar ela, né, para 1 para 100.000, eu preciso ter essa noção. Eu estou aumentando ou diminuindo? Né? Que é a primeira pergunta que ela faz. Por isso que ela quer que vocês tenham essa análise. Eu estou reduzindo ou ampliando? Eu estou ampliando. Porque 1 para 250.000 é menor que 1 para 100.000. Então, eu estou aumentando. Eu estou diminuindo o número, o denominador. Estou diminuindo ele, mas eu estou aumentando a escala. E se eu estou aumentando a escala, eu estou ampliando a escala. Tá? Não estou reduzindo. Tá? Então, o primeiro ponto é esse. Qual que é a primeira resposta? Eu preciso ampliar. Né? Eu preciso ampliar. E quantas vezes eu preciso ampliar? Isso aí é só você pegar os dois denominadores. Um deles é 250.000 e o outro é 100.000. Muito fácil, galera. Principalmente pelos números aqui que foram dados. Corta esses zeros daqui. Esses zeros daqui. Ficou 25 dividido por 10. 25 dividido por 10 é só a gente pode tirar esse zero também aqui e andar com uma vírgula para lá. Tá? Uma vírgula para a esquerda. E aí deu 2,5. Então eu preciso ampliar em 2,5 vezes. Tá? Essa é a resposta da número 6. Número 7. Qual é a distância em metros em linha reta entre duas casas que distam 4 milímetros em uma planta cuja escala é 1 para 10.000? Nesse exemplo aqui, galera, tá? Também vou fazer, também vou fazê-lo, tá? Essa aqui é a questão número 7. Então vamos lá. Questão número 7, anotando os dados, né? 1 para 10.000 é a nossa escala, o nosso mapa. E a nossa distância que a gente está trabalhando é 4 milímetros. Tudo bem? 4 milímetros. E ela quer saber quanto que é essa medida na realidade. Esse é o exemplo mais simples de todos, tá? A gente vai fazer a regra de 3. 1 para 10.000. Ou melhor, desculpa. Já pode colocar a anotação aqui que vai ficar mais fácil, tá? 1 para 10k. A gente quer saber 4 milímetros, que mili é a mesma coisa que 10 a menos 3. E aqui a gente quer saber quanto que isso dá na realidade, tá? Só isso.
Aqui já está em metro, então eu vou achar a resposta em metro. Se for necessário mudar para quilômetro, a gente muda depois. Mas ó, olha só que facilidade. 10k é a mesma coisa que 10 a terceira. 10 vezes 10 a terceira. Então eu posso cortar aqui, cortar aqui. 4 vezes 10. 40 metros. Tá? Apesar dela dizer aqui, né, que... Ah, não, é uma distância entre duas casas. Então, aqui, para falar de distância entre casas, entre setores não. Mas entre casas, entre pessoas, numa rua, entre carros, alguma coisa assim, a gente pode usar metro tranquilamente, tá? Então não precisa passar para quilômetros isso aqui, tá? É conveniente dizer que a distância entre duas casas é 40 metros, tá? Então, basicamente isso. Tá vendo como a notação científica ajuda a você fazer essas... Você só precisa ter aquela noção, né? Se lembrar. Se eu tirei o 10 menos 3 aqui, sobrou o quê? Metro. Então eu vou achar a resposta em metro. Então, sempre lembrar as notações e fazer sempre essa... Por exemplo, se eu não tivesse tirado isso aqui, se eu tivesse feito 4 milímetros vezes 10, ia dar 40 mil. 40 mil o quê? Milímetros. Certo? Eu já achei a resposta em metro, por quê? Porque eu desfiz em milímetros. Só isso, tá? Sempre coloque a escala que for conveniente ao que está sendo demonstrado. Aqui, como é uma distância entre casas, faz sentido usar metros. Se fosse estrada, aí já era melhor usar quilômetro, tá? Só isso. Tem esse exercício aqui também, galera, que eu vou falar dele bem rapidinho para vocês, tá? Que me chamou muita atenção. Por quê? Aqui, esse azulzinho aqui, ignorem, tá? Mas só leve em consideração uma coisa. Aqui nesse exercício está sendo solicitado para fazer a redução do mapa com metade da escala, né? Então, aqui embaixo a gente tem a escala. Vocês vão fazer o mesmo processo que foi feito no primeiro exercício, que é esse aqui, ó. Vocês vão fazer a mesma coisa. Calcular a escala. Tendo a escala calculada, vocês vão reduzir ela pela metade, que é dividir por 2, que é esse outro processo que a gente já fez nos outros exercícios, tá bom? E aí, tá pedindo para vocês refazerem esse mapa, né, com o método da quadrícula. Deixa eu só achar aqui. Onde que tá? Acho que é aqui. Isso, esse aqui. Tá vendo? Esse é o método da quadrícula. Então vocês vão estabelecer, né, um distanciamento aqui. Vai fazer várias quadrículas. E aí, através disso, tá, dessas quadrículas, vocês vão refazer, tá? Aqui, ó, ele tá dando um exemplo. Aqui tinha 10 centímetros de largura, agora vai ter 5. E de altura também vai ser a metade, tá? Por isso que ele ficou desse tamanhozinho aqui, ó. Ele reduziu tanto a largura quanto a altura. Por isso que ficou dessa forma, tá? Ele tá preenchendo mais ou menos esse espacinho aqui, ó. Beleza? Então, reduziu aqui pra metade e aqui pra metade. E aí sobrou isso aqui, certo? O que vocês vão fazer? Com a escala reduzida, vocês vão ver, vocês vão ficar transferindo os valores, tá? Por exemplo, essa bordinha aqui, ó, vocês vão ver quanto que ela tem de proporção nessa escala aqui. Vamos supor que deu 1 centímetro, quer dizer que aqui ela vai ter que ter meio centímetro. Vai ter que ter meio centímetro ocupando aqui, certo? Não vai ficar 100%, tá? Para quem for fazer aí, essa vai mais para os alunos especificamente. Não vai ficar 100%, mas vocês têm que ter pelo menos essa noção para poder trabalhar e ele ficar minimamente proporcional, tá? Mas aí o objetivo é esse. E o que mais o exercício está pedindo é que vocês... Desculpa, deixa eu ver aqui. É outra folha. As escalas nominais e numéricas, né? Que a gente já falou. A nominal é aquela... deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu acho que eu não falei nela. A escala nominal é tipo assim... 1 centímetro equivale a 10 quilômetros. Tá? Isso é uma escala nominal. Tá? Escala gráfica é aquela que tem a barrinha. Escala nominal é essa aqui. E ela pede também a escala numérica. A escala numérica é aquela que a gente estava trabalhando. Isso aqui, né? 1 para alguma coisa. Tá? Então vocês fazem isso aí e vai dar certo. Tá? Se vocês tiverem dúvida que isso aqui a gente faz presencialmente, que eu acho que é mais fácil. Vamos lá. Aí a gente tem mais uma listinha aqui. Que essa vai ser mais rápida, porque ela tem muitas alternativas e muitas das coisas a gente já fez, tá? Olha lá. Esse primeiro aqui é o erro gráfico. Vamos lá. Erro gráfico. Aí, beleza. Tá pedindo qual a menor dimensão real de um elemento natural ou artificial representável nas seguintes escalas. Certo? Isso aqui dá pra gente discorrer aqui no decorrer do exercício. Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui também no celular. Ó, o erro gráfico, pessoal. Lista número 7. Exercício número 1.
primeira alternativa aí, tá? Vou fazer só uma, aí vocês reproduzem essa lógica para as outras alternativas. Então, a gente tem escala de 1 para 25 e a gente quer saber o erro gráfico. O erro gráfico, pessoal, ele é o menor elemento representável em no mapa. Como assim? Ele é, por padrão, 0,2 milímetros. Por quê? Porque, por padrão, tudo que tem menos que 0,2 milímetros projetados no mapa, ele não aparece. Tá? Então, os valores, tá? Os elementos, eles têm que ser maiores ou iguais a esses 0,2 milímetros. Tá? Tudo. Se for menor que ele não vai aparecer. Então, e como que a gente descobre isso aqui? A gente vai tratar 0,2 milímetros como um elemento em si, uma distância, como a gente estava fazendo agora. Então, a gente vai chamar ele de 0,2 vezes 10, já vamos transformar para metro logo, tá? Menos 3 aqui, x. Aí, quando eu fizer esse cálculo aqui, o x vai ser o valor na realidade, vai ser o maior elemento possível, ou melhor, vai ser o tamanho mínimo, né, que um elemento tem que ter para ser representado no mapa, tá? Então, x, aí aqui a gente pode diminuir 10 a menos 3 com esses 3 zeros aqui. 0,2, né, a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. 25 vezes 2 dá 50, aí a gente anda com a vírgula, dá 5. Certo? Ou só faz na calculadora aí que vocês vão entender. Então deu 5 metros. Então o que isso quer dizer, Rafael? Quer dizer que um elemento x da realidade tem que ser maior ou igual a 5 metros para poder ser representado. Beleza? Gente, esse aqui é muito fácil, é só isso, tá? Vocês podem reproduzir isso. Como eu mencionei, dá para responder isso aqui por dedução? Dá. Porque, por exemplo, 50 mil, você sabe que vai ser 10 metros a resposta. Você sabe que vai ser, por quê? Porque eu dobrei o tamanho, então vai ser 10 metros. Só isso. Né? Mas façam os cálculos, porque precisa demonstrar para a professora os resultados, tá? E o raciocínio que você tomou para chegar a essas conclusões. Verifique se um elemento de 5 metros de comprimento poderá ser representado em um mapa na escala de 1 para 50 mil. Caso não possa e tenha a necessidade de representá-lo, que solução seria viável sem alterar a escala? Nesse exemplo aqui, então, ela já não está perguntando qual que é o erro gráfico na realidade. Está perguntando que se, ela já deu, né, um elemento x lá, de 5 metros, ela está perguntando se para essa escala de 1 para 50 mil, ele vai aparecer. Certo? Só isso que ela está perguntando. E como que eu vou descobrir, né, se ele vai aparecer ou não? A gente vai fazer, né, o cálculo. Vezes 10 a terceira. Aí a gente coloca aqui, ó, o erro gráfico, tá? Ele é um dado que sempre você tem à disposição. Se a questão é de erro gráfico, sempre vai ser 0,2 milímetros, tá? Então já pode colocar ele aqui. Vezes 10 a terceira, menos 3, né? Metros equivalentes a x. Aí a gente vai descobrir se ele vai aparecer ou não. Já corta 10 a terceira com 10 a menos 3. Vai dar o mesmo valor, né? Que deu lá em cima. Não. Vai dar os 10, né? Que eu tava falando agora. Deixa eu só conferir. Esse aqui eu fiquei receoso, galera. Desculpa, sou de humanas. Vou querer descobrir. Mas vai dar os 10 mesmo, tá certo. Tá? Porque é a mesma coisa que você fazer 50 vezes 2, que dá 100. Aí você anda com a vírgula para a esquerda, dá 10. 10 o quê? Metros. 10 metros. E aí, 5 metros vai aparecer? Não vai. Por que não vai? Porque os elementos nesse mapa tem que ser maiores ou iguais a 10 metros. Tudo bem? Deixa eu só conferir o tempo aqui de gravação. 18 minutos, tá tranquilo. Tem que ter 10 metros, tá bom? E se ele não tiver esses 10 metros, né, ele não vai representar. Então, os 5 aqui não vai aparecer, tá? Porque ele é menor. E aí, ela perguntou qual que é a medida, uma solução viável, considerando a necessidade de representar esse elemento, o que a gente pode fazer para representá-lo sem alterar a escala, né? Porque uma opção seria alterar a escala. Aqui. O que a gente pode fazer, galera? A gente pode representar através de um ponto, tá legal? Aqui não vai dar para ampliar, mas vocês estão vendo esse pontinho azul, né? O que eu dei de exemplo na aula? Que esse pontinho azul, ele pode, literalmente, você simbolizar o que você gostaria que aparecesse com esse ponto, dizendo, aí ó, aí na legenda você coloca, tá escrito bairro aqui, tá? Acreditem se quiser. O bairro X, chamei esse pontinho de bairro X, o bairro X é esse pontinho azul, certo? E aí eu estou dizendo que ele tá ali e eu representei, ele não passou disperso aí
na sua representação. Se era necessário, ele aparecer, mesmo sem alterar a escala. Tá? Então, fazer essa simbolização pode ajudar nesse processo. Número 3. Ao planejarmos o mapeamento de uma determinada região, verificamos a existência de muitos elementos naturais e artificiais com 4 metros de extensão. Qual a escala indicada para que esses elementos possam ser representados? Bom, nesse aqui, o que a gente vai fazer? Ele quer saber a escala, né? Ele quer que a gente planeje uma escala de representação, tendo em vista que a gente tem vários elementos de 4 metros e que a gente quer que eles apareçam. Então, lembra, sempre tem aquele dado que a gente sempre tem, que é o erro gráfico. Né? Então, eu quero saber a escala, 1 para x, e eu tenho que 0,2 vezes 10 a menos 3 é igual, equivalente a 4 metros. Eu quero que o meu erro gráfico seja 4 metros. Então, por isso que eu estou dizendo aqui que o valor, na realidade, tem que ser 4 metros. Que esse valor aqui, a partir desses valores, é o que vai aparecer. Para uma gestão mais, se fosse sei lá, uma política pública, alguma coisa assim, fosse algo mais importante, né? Vocês poderiam colocar 3,5 metros, tá? Para dar uma margem, tá? Para dar uma margem maior de aparição. Porque às vezes, sei lá, a gente fala que na média tem 4 metros, mas pode ser que tenha alguns que tenham 3,7, 3,8, e aí, por mais que seja pouca coisa, eles não iriam aparecer. Então seria bom dar uma margem. Mas como aqui no exercício ela não exigiu isso, a gente não vai colocar, tá? A gente vai fazer com os 4 metros mesmo. Então vamos lá. X, né, 0,2 vezes 10 a menos 3x, igual a 4 metros. X igual a 4 dividido por 0,2 vezes 10 a menos 3. Estamos obtendo o valor em metros já, né? A gente pode fazer aqui. 4, esse aqui eu vou, desculpa, tá? Eu vou fazer na calculadora logo para desenrolar, porque já não estou com a cabeça muito boa. Deu 20. Tá certo, não é 20 mesmo. Né? Porque se a gente ficaria 10 a menos 4, aqui, se a gente andasse com a vírgula, né? 4 dividido por 2, enfim, daria 20. Beleza, então considerando que deu 20, dividindo esses dois, a gente sobe essa base 3 com 3 zeros, 20 mil. Então a gente precisa de uma escala que seja pelo menos de 1 para 20 mil para que esses elementos de 4 metros apareçam, tudo bem? Porque aí o erro gráfico vai ser 4 metros, certo? E aí todos os elementos que forem iguais ou maiores a 4 metros irão aparecer, que é o que foi exigido pela questão. Beleza? Vamos fazer mais esse aqui de ampliação de escala, tá? Porque eu só fiz o de redução. Então, o de ampliar, se para, como a gente mencionou lá em cima, né? Tá aqui ampliar, né? A gente tem que multiplicar, reduzir e dividir. Então, para dividir a gente reduziu, agora é só multiplicar, tá? Deixa eu só voltar a questão aqui para não me perder. Tá pedindo para ampliar uma escala de 1 para 100 mil 5 vezes. Então, vou multiplicar por 5. Então, 1 para 100 mil. Tá. Também para fazer a demonstração, tá, galera? Eu sei que pode ser feito de uma maneira mais simples, mas, enfim, só para demonstrar. 5 para 1 é a mesma coisa que 5. Você multiplica aqui. Dá 5 mil dividido por 100 mil. Aí a gente pode fazer o quê? Deixa eu só reduzir um pouquinho. 5 dividido para 100 dá o quê? A gente pode simplificar, tipo, simplificar e dividir pelo mesmo valor, né? Você divide por 5 em cima e divide por 5 embaixo. Aí dá 1 sobre 20, né? 100 dividido para 5, acho que é 20. Isso, deu 20. Então, 1 para 20 mil. Tudo bem? Então, a gente ampliando essa escala, a gente vai obter uma escala de 1 para 20 mil. Beleza? Para ampliar é só isso. Uma certa escala na escala 1 para 1 milhão, medimos uma estrada com 3 centímetros de extensão. Ao ampliarmos essa carta 2 vezes, qual será a ampliação da área? Qual será a nova escala? E qual será a medida da estrada nessa nova escala? A gente fez um parecido, só que aqui tem um detalhe dessa questão da área, tá? E aí eu acho que vale a pena fazer ela como um todo, até como um final aqui de aula, tá? Pra gente revisar tudo. Então, número 6. Vamos lá. Então, deixa eu colocar aqui no meu celular. Deixa eu ver. Beleza. Então a gente tem uma escala de 1 para 1 milhão, né? 1 para 1 milhão.
Sai daqui de acho. 1 para 1 milhão. Vou colocar 1000k, tá? Para facilitar aqui pra gente. Que é a mesma coisa que 1 milhão. 1000k. E a gente vai ampliar ela em 2 vezes. Tudo bem? Ou melhor, um ponto aqui é, né? A gente vai fazer isso aqui de todo jeito, mas vamos se atentar a uma questão. Aqui ele está perguntando, né? Ao ampliarmos uma certa carta 2 vezes, qual será a ampliação da área? A ampliação da área não tem a ver com a ampliação da escala, tá? A gente pode definir a fórmula da área, ampliação da área, como o valor de ampliação da escala ao quadrado. O valor da ampliação da escala ao quadrado. Então, se a ampliação for de 2, então é a mesma coisa que 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então, a escala foi ampliada 4 vezes. Desculpa, a área foi ampliada 4 vezes. Então, essa é a nossa primeira resposta, tá? Ela é bem simples, não tem muito o que calcular, tá? É só isso. Só fazer 2 ao quadrado 4 vezes. Só que aí ele quer saber qual é a nova escala. Então, eu ampliando a escala 2 vezes, qual é o resultado que eu vou ter? É isso que a gente vai calcular agora, tá? Então, 1000k, 1000 aqui, tá? Vezes 2. A gente faz aquela formulazinha que a gente comentou antes, tá? Que eu vou fazer direto, tá, galera? Basicamente, vai ficar 2 sobre 1 milhão, dividindo 1 milhão por 2, né? Simplificando, né? Vai dar 1 sobre 500 mil. Então, a escala que a gente tem é 1 para 500 mil. Tá? Se você não entendeu, só ouve de novo, tá? Mas é isso, tá? É só pra gente adiantar que o vídeo já ficou grande. E aí ele falou que tinha uma tal de uma estrada de 3 centímetros que ele mediu. Aí volta, né, naquela questão anterior que a gente fez antes, né? Qual será a medida nessa nova escala aqui? Novamente, né, galera? Se a escala foi ampliada em 2 vezes, né? Então, o que antes media... Cadê? O que antes media... Ah, não anotei, perdão. A distância era 3 centímetros, 3 centímetros. Então, a distância nessa outra agora vai ser 6 centímetros. Mas vamos fazer, né? Já que é o último exercício e tal, vamos fazer. Para nova escala aqui. Lembrando, né? A gente tem que fazer 1 para 1 milhão. Por quê? Porque a gente tem que achar a medida real. Certo? 1 para 1 milhão. E aí a gente vai ter 3 centímetros, que é a mesma coisa que 10 a menos 2, e x. Tá? Então, 10 a menos 2, a gente pode cortar aqui, vai ficar um zero a mais aqui. Vai dar, em vez de ficar 1000, vai ficar 10 mil. Então, 10 mil vezes 3 vai dar 30 mil. Beleza? Que é a mesma coisa que 30 quilômetros. Tranquilo? Tranquilo. Então, 30 quilômetros, né, é a nossa distância na... Gente, deixa eu só arrumar um negócio aqui que vai ficar... É porque ele vai apagar o restante aqui. Ele não vai aceitar eu colocar mais coisa aqui. Tá. Só vou apagar esse aqui pra eu poder adicionar mais coisa. Senão ele não vai deixar. Só dar uma apagada aqui. E... Pronto, tá bom, ele vai deixar. Então, 30 km. Aí eu preciso só jogar nessa escala de 1 para 500 agora. Né? Que a gente já deduziu que vai dar 6, mas vamos fazer, tá bom? Na verdade aqui vai ser 500k, né? Que é 500 mil. E aí a gente quer saber, né, quanto que vale no mapa para 30 km, certo? A resposta vai dar em metros, beleza? 500k x igual a 30k, beleza? Então x é igual a 30k dividido por 500k. Esse aqui é um k, tá? Então eu cortei k com k, deu 30 dividido por 50. Aí vai dar 3 dividido por 50. Se eu não me engano, vai dar 0,6, né? Porque 6 vezes 5 dá 30. Mas eu vou conferir aqui só para não ter risco de errar. 3 dividido para 50. Opa. 3 dividido para 50. 0,06, tá? E aí, novamente, né, galera? Se a gente usar notação científica, tudo facilita. É a mesma coisa que 6 vezes 10 a menos 2. Que é a mesma coisa que 6. 6 horroroso. De feio. Melhorou. 6 centímetros. Beleza? E essa é a nossa questão número 6. Certo? Por último,
Ou melhor, vou fazer uma dessa aqui, né, pra gente ver. Mas isso aqui é a mesma coisa, galera. Aqui, ó. Aqui tá falando que um mapa teve sua escala cartográfica reduzida 4 vezes. Sofreu uma redução de área em que proporção? Qualquer pergunta desse tipo, pessoal, vocês vão responder assim, ó. Vocês precisam, antes de tudo, entender que falou que reduziu ou ampliou, tanto faz, tá? Se reduziu ou ampliou. A questão é que você vai levar esse número ao quadrado para descobrir quantas vezes a área foi ampliada ou reduzida. Quem vai te dizer se a área foi ampliada ou reduzida é a questão, não é o valor aqui, entendeu? Então, que nem aqui ele falou que foi 4 vezes. Então, é 4 ao quadrado. Independente de ser ampliado ou reduzido. 16 vezes. E aí, como tá falando que foi reduzido, então foi reduzido em 16 vezes. Certo? Reduzido. É isso. Beleza? E aí vocês falaram a mesma coisa para esses outros exemplos aqui, tá? O que eu quis dizer? Que independente de ser reduzido ou ampliado, sempre vai ser isso aí, tá? Sempre esse cálculo. Já na número 10, né? Aqui a gente vai fazer, finalizando, né? Como que faz a escala gráfica? Vamos pegar esse aqui, ó, 1 para 25 mil. 1 para 25 mil é a escala numérica. E a gente quer fazer a escala gráfica. A escala gráfica é aquela, né? A gente tem lá um desenho, levantando, tá? Perdoem aí a tortura aí. Tortura. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer 6, tá? O que vocês têm que entender? Aqui, ó, de 0 a 1. Vamos supor que cada quadradinho desse aqui tem 1 centímetro. Então aqui, ó, de 0. Aí vai adiante, né? Então aqui é 0 a 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. Beleza? Só que vai começar a contar daqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Certo? O que a gente precisa entender? Eu dividi isso aqui em 5 pedaços. Cada pedacinho desse vai ter que ter quanto? 25 mil dividido por 5, que foi a quantidade que eu escolhi. Tudo bem? Que é o quê? 5. 500? É 500, né? Não, 5 mil. 5 mil. 25 dividido por 5. 5 mil. Então, cada pedacinho desse vai ter 5 mil. Peraí, algo de errado não está assim. É porque é 5 mil unidades que eu tratei aqui, né? Eu tenho que dar alguma unidade para isso aqui. Vamos colocar que é 1 centímetro, tá? Então, vamos dizer que 1 vezes 10 é menos 2. Aí eu quero saber quanto que isso aqui, né, que vai na realidade. Então, vai ser... não vai dar pra fazer de cabeça, não. Vamos lá. 1 para 25 mil. Tá, eu vou só representar aqui para não enrolar. 25k aqui. Aí vai 1 centímetro, então é 1 vezes 10 é menos 2, pra gente achar tudo em metros já. E x. Então é x igual a isso. Beleza, agora foi. Então vou tirar aqui, vai dar 250, né? Então 250 metros. Beleza? Só isso que vocês têm que entender. Por quê? Porque aí, cada pedaço desse vai ter 250 metros. Entendeu? Porque aqui, se a gente considerar que aqui até aqui tem 1 centímetro, com a régua, vocês vão medir isso com a régua, tá? 1 centímetro. Olha, isso aqui é vocês que estão definindo, né? Então, se você vai colocar 1 centímetro, e você vai dizer que 1 centímetro tem 250 metros, certo? A depender, tá? Aqui vai dar 250, porque eu dividi por 5, tá? Aí depois vai dar 500. Para cada 1 centímetro que você andar, você vai colocar mais. 750. Aqui vai dar 1000. Aqui vai dar 1250. E aqui 1500, certo? E aí a unidade de medida é em metro. A gente achou esse 250 aqui em metros. Se você quiser colocar em outro, você tem que transformar para a partir daí você conseguir fazer essas alterações. Beleza? Pessoal, então assim, eu agradeço bastante, tá? A atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar fornecendo aí uma lista de exercícios a partir, uma lista de resolução e de anotações dessa aula aqui que a gente realizou. E eu espero que vocês se saiam bem nas atividades de vocês e me encontrem à disposição para qualquer tipo de dúvida, tá? E aqueles que não forem da turma, mas que estiverem assistindo também, fiquem à vontade para fazer questões, fazerem propostas de possíveis vídeos a serem feitos, tá bom?
e eu me encontro à disposição para estar realizando esse material, confeccionando esses materiais didáticos para vocês, tá? Fiquem bem e até uma próxima.